Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou resolver um problema que caiu no All Boy 2023, Olimpíada Brasileira Online de Informática. Esse problema caiu na fase 1, tanto nível pleno quanto nível júnior, e ele é considerado mediano, certo? O nome desse problema é medalhas e eu vou ler o enunciado dele agora. Em uma determinada competição, os 2 primeiros colocados ganham um prêmio. Várias medalhas de uma certa cor e de vários tamanhos. A medalha de 2 cores, azul e vermelho. O primeiro colocado deve receber a maior medalha e todas as outras medalhas da mesma cor da maior. O segundo colocado pega todas as medalhas da cor que sobrou. Por exemplo, se a maior medalha for vermelha, o primeiro colocado recebe essa maior medalha e todas as medalhas vermelhas que restarem. Já o segundo colocado vai receber a medalha azul e todas as azuis. Os organizadores já compraram as medalhas, todas de tamanhos distintos. Mas decidiram que, para o segundo jogador não ficar triste, ele deveria ter, dentre todas as medalhas restantes, a segunda maior. Para resolver isso, eles vão descartar as medalhas até que a maior medalha ainda não descartada seja de uma cor e a segunda maior seja de outra. Como eles querem evitar desperdício, pediram para você calcular o menor número possível de medalhas descartáveis. Então, dado 2 listas, uma com o tamanho das medalhas azuis e outra com o tamanho das medalhas vermelhas, calcule o menor número possível de medalhas a serem descartadas, considerando que você pode descartar qualquer medalha e quantas você quiser. Certo? Eu vou mostrar alguns testes de caso para você, para ficar mais fácil o entendimento. Vamos analisar o primeiro caso de teste, certo? Nós temos aqui na primeira linha as medalhas azuis e na segunda linha as medalhas vermelhas. A primeira coisa que a gente tem que fazer é ordenar essas medalhas da menor para a maior, sem considerar as cores delas. Vamos lá. A primeira medalha é 1, a menor medalha. A segunda, 2. A terceira, 3. A quarta, 4. Próxima, 5. Próxima, 6. Próxima, 7. A próxima é 9 e a maior medalha é 10, certo? Observe que todas as medalhas têm pesos diferentes, então isso a gente consegue fazer tranquilamente. Agora, nós vamos analisar um caso aqui. Temos 2 competidores. O primeiro eu vou chamar de João, primeiro. João. E o segundo, eu vou chamá-lo de Pedro. Nessa situação inicial, o João receberia a medalha de 10 e o Pedro receberia a medalha de 9. Porém, nós temos que analisar a condição, que é o primeiro colocado deve receber a maior medalha e todas as outras medalhas da cor da maior. O segundo colocado pega todas as medalhas da cor que sobrou. Ou seja, o primeiro colocado recebe inicialmente a maior medalha, que é de uma cor, e o segundo colocado deve receber todas as medalhas da cor que sobrou. Ou seja, o primeiro colocado e o segundo colocado nunca devem receber a mesma cor de medalha, certo? E vamos lá. Tá. Nessa situação, o João receberia 10 e o Pedro receberia 9. Só que para isso acontecer, a 10 e a 9 tem que ter cores diferentes. Então vamos analisar isso aqui. A 1 tem cor vermelha. Deixa eu colocar outra cor aqui, fica mais fácil de entender. Rosa. A 1 é vermelha. A 2 é azul. A 3 é azul. A 4 é azul também. A 5 é azul. A 6 é vermelha. A 7 é azul. A 9 é vermelha. E por último, a 10 também é vermelha. Observe que a maior e a segunda maior são da mesma cor. Então isso aqui não pode acontecer. Então nós temos que descartar a 10. Certo? Agora, nós observamos a maior que nós temos, ignorando a que descartamos. A maior é a 9, que é vermelha, e a segunda maior é a 7, que é azul. Ou seja, o João vai receber
vermelha, e o Pedro vai receber azul. E o João vai começar recebendo a medalha de peso 9 e o Pedro a de peso 7. João vai também receber todas as medalhas vermelhas e o Pedro vai receber todas as medalhas azuis que sobraram, certo? Então, nesse processo aqui de entrega de medalhas, nós descartamos uma medalha, que foi a 10. Já no segundo caso de teste, nós temos 4 medalhas azuis e 6 medalhas vermelhas, certo? Agora nós vamos ordenar essas medalhas. Vou colocar aqui uma corzinha rosa. A menor medalha vai ser a 2. A menor medalha vai ser a 1. A segunda menor vai ser a 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Vamos lá. Temos aqui também nossos heróis imaginários. João. Deixa eu ver aqui mais bonitinho. João e Pedro. Vou mudar aqui a cor. Pegar um cinza. Tá, vamos analisar. A medalha 1 tem cor vermelha, a 2 tem cor vermelha, a 3 tem cor vermelha, a 5 tem cor azul, não, a 4 tem cor azul e a 5 também cor azul, a 6 tem cor azul, a 7 é azul também, a 8 é vermelha, 9 vermelha e a 10 vermelha. Agora vamos analisar da maior para a menor. Nessa situação, nós temos a maior sendo vermelha e a segunda maior sendo vermelha. Isso aqui não pode acontecer, então nós temos que descartar a maior. Analisando agora a maior, que é a 9, é vermelha e a segunda maior também é vermelha. Isso não pode acontecer. Então, descartamos a 9. Analisando agora daqui para trás, nós temos a 8 vermelha e a 7 azul. Ou seja, isso aqui pode acontecer. O João, que é o primeiro colocado, e o Pedro, que seria o segundo colocado, o João receberia vermelha e o Pedro receberia azuis. O Pedro recebendo primeiramente a 8, então o João recebendo a 8 e o Pedro recebendo a 7. Certo? E nesse processo nós faríamos 2 descartes. 2 descartes. Quando você vai ler o enunciado na primeira vez, talvez seja meio confuso como ele faz a divisão de medalhas. Mas uma coisa que a gente tem que sempre notar no primeiro enunciado é que o primeiro colocado deve receber a maior medalha e todas as outras medalhas da mesma cor da maior. O segundo colocado pega todas as medalhas da cor que sobrou. Ou seja, o primeiro e o segundo colocado recebem cores diferentes, sempre. Aí esse processo de descarte é para que a maior medalha seja de uma cor e a segunda maior medalha seja de outra cor. Aí a gente vai descartando medalhas até que isso aconteça. Agora nós vamos para a implementação em código. A primeira linha contém 2 inteiros, A e V, o número de medalhas azuis e vermelhas, respectivamente. A segunda linha contém A inteiros, A1, A2, até a azul, o tamanho das medalhas azuis. A terceira linha contém V inteiros, V1, V2, Vzão, os tamanhos das medalhas vermelhas. As medalhas são todas de tamanhos distintos, mesmo tendo cores diferentes, certo? Então, se a gente pegar duas medalhas, cada duas medalhas, nós vamos ter pesos diferentes, certo? E a saída imprime uma única linha, o menor número possível de medalhas descartadas. Vamos lá. Na nossa primeira linha de código, nós recebemos dois valores, A e V, que representam respectivamente o número de medalhas azuis e o número de medalhas vermelhas, certo? Na segunda linha, nós recebemos as medalhas azuis. Vou colocar int, ir, foi, push, e split. E por último, nós recebemos as medalhas vermelhas. Azul, vou tirar esse azul maiúsculo aqui, esse Z maiúsculo aqui,
Vou colocar essa aqui. Como eu resolvi aqui na solução, a primeira coisa que a gente tem que fazer é ordenar a lista de medalhas, ou seja, tanto as medalhas azuis quanto as medalhas vermelhas. Então, vou fazer aqui. Medalhas vai receber medalhas azuis mais medalhas vermelhas. Vou pegar aqui esse caso de teste para conferir se ele soma de forma correta. Na verdade, tem que pintar, né? Aqui. Pronto, ele está somando de forma correta, pegando os elementos de A, da azul e da vermelha e colocando na mesma lista. Porém, o que eu quero, como a gente resolveu aqui, é colocar de forma crescente. Então, vamos lá. Medalhas, recebe sorte de medalhas. Pronto, vamos lá conferir. Pronto, colocou de forma crescente. Outra coisa que a gente tem que fazer também é ordenar a lista de medalhas azuis e a lista de medalhas vermelhas. Por que isso? Vamos analisar aqui o primeiro exemplo. No primeiro exemplo, nós temos 10 e 9 como as maiores, e ambos são da cor vermelha. Então, o que a gente faz automaticamente sem pensar? A gente analisa o 10 e a cor dele, e o 9 e a cor dele. Porém, quando a gente vai analisar cada um, a gente analisa o maior entre os azuis e o maior entre os vermelhos. Certo? Por exemplo, já que o 10 é o maior elemento da lista, então, por consequência, se o 10 for o azul, ele vai ser o maior entre os azuis. Se o 10 for vermelho, ele vai ser o maior entre os vermelhos. Mesma coisa do 9, por exemplo. Se o 10 e o 9 são vermelhos, o 10 vai ser o maior entre os vermelhos e o 9 vai ser também o segundo maior entre os vermelhos. Isso acontece por consequência do que a gente está ordenando a maior lista. Então, a gente tem que também ordenar as listas menores. No caso, vou colocar aqui 1, 6, 9, 10. E nas azuis 2, 3, 4, 5, 7. Certo? Aqui. Medalhas vermelhas é igual a sorted, medalhas vermelhas, e medalhas azuis é igual a sorted, medalhas azuis. Certo? Após ordenar, a gente tem que criar um contador de descartes, que começa com 0. E a cada operação de descarte, a gente vai incrementando ele, certo? Além disso, a gente tem que deixar salvo 2 ponteiros. O V e o A. Então, vou pegar das variáveis que a gente recebe, A e V. Eu vou colocar -1, -1. Por que isso? Observe que, nesse processo aqui, a gente está percorrendo do final a lista azul e a lista vermelha para pegar o maior elemento, ou seja, para pegar o último elemento. Quando a gente descarta, a gente pode remover esse elemento da lista. Porém, gasta um certo espaço de memória. Então, o que a gente faz? Ao invés de remover o 7, a gente passa para o elemento à esquerda. Então, a gente subtrai 1 do índice. Ele estava nessa posição e só vai para a esquerda. Quando está no 10, na posição onde está o 10, ele vai para a esquerda. Certo? Então, basicamente, esses ponteiros vão servir para isso. Para a gente ir indo para trás na lista, indo para uma casa anterior na lista. Mesma coisa nos totais, que a gente vai ter que ter um ponteiro que quando por exemplo, o maior e o segundo maior forem da mesma cor, a gente vai, descarta esse 10 e passa para o elemento à esquerda. Por isso que servem esses ponteiros. Tem um ponteiro para as vermelhas e um ponteiro para as azuis, e tem que ter um ponteiro também para as medalhas totais, que é A mais V mais 1, certo? Porque como eu estou subtraindo 1
do tamanho das vermelhas, subtraindo do tamanho das azuis, no final tem que adicionar 1, para ficar certo quando a gente for calcular o índice. Vamos lá. Eu vou fazer um while true. E se cair logo no início essa condição de a maior cor, a maior medalha ser de uma cor e a segunda maior ser da outra cor, ele já para. Ou seja, if medalhas T, ou seja, a maior medalha que nós estamos analisando, for igual a igual. Medalhas azuis. And a segunda maior dentre as medalhas, ou seja, tem menos 1, for vermelho. Ou a maior medalha for vermelha e a segunda maior for azul. Certo. Aí já encerramos o laço de repetição. Caso isso não aconteça, o que a gente tem que fazer é aumentar o número de descartes e fazer a operação de descarte. A operação de descarte, basicamente, ao invés de remover aquela medalha da lista, a gente vai ir para o elemento e analisar o elemento que está o elemento vizinho dela, o vizinho da esquerda. Então, no caso, if medalhas T foi igual a medalhas vermelhas V, ou seja, já que, como ele não passou por essa condição, ou seja, isso aqui é falso, então as duas maiores medalhas são da mesma cor. Ou seja, quando a gente diz que a gente está analisando se a medalha, a maior medalha for vermelha, quer dizer que a maior e a segunda maior são da mesma cor, são vermelhas. Então, a gente meio que vai descartar uma medalha vermelha. Por isso que a gente está colocando V menos igual a 1. Caso contrário, ou seja, se as duas maiores medalhas forem azuis, if medalhas azuis A é igual a igual medalhas T, a gente remove o último elemento das azuis. Na verdade, a gente está passando para o vizinho da esquerda, ou seja, está decrescendo o índice dele. E a gente descarta um entre as totais, porque a gente está descartando uma vermelha ou um azul, a gente está descartando também uma dentre as totais. Então, a gente subtrai um do contador T, do ponteiro dele, certo? E a gente vai fazendo esse processo até que isso aqui seja verdade. Ou seja, a gente está no final da nossa lista de totais e se o último e o penúltimo forem da mesma cor, ele vai fazer um descarte. E se esse último elemento for da cor vermelha, a gente vai descartar uma vermelha. Se for azul, a gente descarta um azul, que a gente está diminuindo o índice em 1. E vai descartando uma das totais também, certo? Vamos pintar para ver se ele fez de forma correta. No primeiro caso de teste, nós temos 1. E no segundo, nós temos 2. Agora eu vou lá submeter no Maps. Escrever a solução. Foi. Tá, agora vamos revisar o que a gente fez no código. Inicialmente, a gente recebeu as entradas, que foi o tamanho das medalhas azuis, o número de medalhas azuis e o número de medalhas vermelhas. Recebeu o valor dessas medalhas, tanto das azuis quanto das vermelhas. Somou as duas listas e fez uma lista maior, que eu nomeei de medalhas. Ordenei essa lista de medalhas, certo? E ordenei também a lista de medalhas vermelhas e a lista de medalhas azuis, para ficar mais fácil a gente pegar o último elemento, que é o maior elemento. Criei um contador de descartes, que a gente vai incrementando a cada operação de descarte que a gente for fazer.
Criei 3 ponteiros, que é um ponteiro para as vermelhas e um ponteiro para azuis, e também um ponteiro para as medalhas totais. Eu criei esse ponteiro, na verdade, para não ter que fazer aquela operação de remover um elemento da lista, porque ele gasta uma certa complexidade, porque ele teria que atravessar a lista, ou mudar o índice e tal. Então, quando a gente cria 2 ponteiros, fica mais fácil. 3 ponteiros fica mais fácil. Criei um laço while, que quando ocorre aquela condição da medalha maior ser de uma cor e da segunda medalha maior ser de outra cor, ele para, certo? Que é o que eu coloquei aqui. Que se a maior medalha for azul e a segunda maior vermelha, ele para. Ou se a maior medalha for vermelha e a segunda azul, ele para também. Quando isso não acontece, a gente está fazendo uma operação de descarte. Nessa operação de descarte, se a maior medalha for vermelha, a gente remove um elemento vermelho da lista, tanto da lista de vermelhos quanto da lista maior. Só que, na verdade, como eu não quero remover exatamente um elemento da lista, eu decresço o índice do que a gente está analisando. Por exemplo, se o índice era 5, a gente agora analisa o 4. Mesma coisa no azul. Se o maior elemento da lista for azul, a gente decrementa o ponteiro que a gente está analisando. E decresce também das totais. E a gente printa no final dos cards. Quando a gente faz essa operação, vai chegar no momento que ele vai acontecer isso aqui. Que isso aqui vai ser verdade. Que o maior vai ser de uma cor e o outro vai ser de outra cor. E é isso, pessoal. Obrigado por assistir e até breve.